Boa noite! Como está o seu coração? Será que é um coração que quer um romance, que quer um amor, que quer um compromisso? Ou será que é um coração que está partido? Como está o seu coração? Compartilha conosco. Como é que você começa nessa live? Como você está se sentindo? O que te traz para falar de relacionamento afetivo? Eu, juntamente com o Paulo Pimon, nosso convidado de honra dessa noite, vamos falar sobre relacionamentos afetivos. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco, fazendo perguntas, compartilhando as histórias, os amores, as decepções, as perguntas, o que for, tá? Bem-vindos a essa jornada. Eu quero feedback se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão ouvindo a música, como é que tá tudo certo, faz um sinalzinho que tá tudo certo. Essa música também. Eu sou do romance, gente, eu sou do amor, é a coisa melhor do mundo que tá com alguém apaixonado, amo isso. A questão é você saber se você está aberto ao amor, aberto a permanecer comprometido com alguém, como você está, o que te traz para essa live, qual é teu movimento interno, se é aprender mais, se é se conectar com alguém, o que é que você quer hoje. Oi, Paulo, já vou te convidar para já. Paulo já está entrando. Amor, tira pra mim. Eu vou tentar. Bem-vindo, meu amigo! Tudo bem? Olá! Tudo bem, tudo bem. Olha, deixa eu te agradecer, porque eu sei que você guardou o dia hoje para ficar com a família, mas só que de datas você aceitou aqui com a gente. Então, primeiro eu quero agradecer você e a sua família, tá? Usando seu esposo, seus filhos, por emprestarem você para nós essa noite, isso é muito bom, tá? E também... Tu acompanha a Casa Sem Lixo também, não? Hã? Tu acompanha a Casa Sem Lixo também? Tá tão baixinho pra mim esse áudio, não tô te ouvindo. Fala de novo. Tu acompanha a Casa Sem Lixo também? Não tô Que é ouvindo. o... Não tá me ouvindo? Fala de novo. Agora eu vou ouvir, eu acho. Oi. Vê se tá bom. Gente, dá um feedback aí pra gente se tá bom, se estão nos ouvindo. Deu. Eu acompanho o que, Paulo? Tu acompanha a Casa Sem Lixo também? Ah, sim, sim. Ah, Máximo. Eu até comentei contigo. Lembra que eu gostei? Essas ideias incríveis. Muito legal mesmo. É uma grande aula pra gente. E tudo funciona, né, Paulo? Tudo funciona, tudo coisa que é possível, não tem nada aí de, né, bicho de sete cabeças. Né? tá certo. Legal. Então, meu Deus. Então, o áudio, Paulo, ok. O teu áudio tá um pouquinho baixo mesmo, Sheila, até pra Vou mim. botar meu fone para ver se melhora. Já melhorou. Melhorou? Então tá bom. Então tá bom. Viu, Paulo? Deixa eu te falar uma coisa antes da gente começar. Primeiro, eu tenho conseguido espiar tuas lives. De vez em quando eu já assisti algumas inteiras, né? E o tema relacionamento afetivo, na hora que eu comecei a montar a jornada do eu pensei na hora em ti. Você não queria que tivesse trocado. Ainda bem que deu certo a data, porque tu tá numa pegada de dar nos dedos muito verdadeira e com muito conteúdo. Então, eu tô gostando muito da tua postura, falando o que realmente o público precisa ouvir. E o mais legal, Paulo, que eu acho tão difícil, é ouvir o masculino falando as coisas. Então, assim, você falando do lugar de homem ajuda demais as mulheres compreenderem a postura. Porque às vezes a gente que está aqui no ramo falando, é mais fácil, porque elas acham que, né, por estar vinculadas ao papel de mulher, e aí é mais fácil de reclamar, e se coloca no papel da vítima. E quando tu dá nos dedos das mulheres, é sensacional. Então, eu gostaria de estar disponibilizando esse espaço também para te compartilhar conosco. Primeiro, qual é esse movimento que aconteceu contigo, que tu tá tão transbordante aí falando desse tema de uma maneira tão rica, tá muito legal. E trazer para você esse espaço para a gente compartilhar. É engraçado, hoje mesmo eu estava dando aula aqui no IP para uma turma online, né? E
A manhã foi tão maravilhosa, sabe? A manhã foi tão maravilhosa de olhar para a questão de usar esse grande recurso que nós temos, que é a percepção. Nós estávamos falando sobre isso de manhã. E eu acho que eu estou num momento assim de me reapaixonar pela minha profissão, me reapaixonar novamente por essa abundância de poder compartilhar. Inclusive, eu acho que eu tenho descoberto nos últimos meses essa coisa de que compartilhar conhecimento pelas redes sociais é algo que faz tu até, inclusive, renovar as tuas próprias energias, as tuas próprias paixão mesmo. Eu acho que eu fiquei bastante recolhido de compartilhar o conteúdo e conhecimento, porque eu acho que o preconceito de que nas redes sociais não fosse possível trabalhar com a profundidade que a gente trabalha. Olha, Paulo, vou te dizer que eu me identifico muito com o que tu está falando, porque eu vejo que a gente fez um movimento muito parecido, de praticar demais a experiência, dando aula, viajando, fazendo curso, e realmente o online não era uma coisa que chamava muito, porque nem precisava dessa demanda, né? Porque tinha tanto... Tem sempre cliente presencial, sempre tem curso, sempre tem coisa fazendo. Então, essa pandemia fez a gente abrir os horizontes, né? Mas eu queria te falar um feedback, assim, até porque a gente quase não consegue se encontrar, do que eu vejo a força do teu pai em ti muito, muito evidente, cada vez mais. Porque, tanto é que eu pensei, uma das coisas que eu pensei em te trazer seria para falar do pai. Porque eu acho que tu tem que trazer isso muito forte, teu pai está muito vibrante. Parabéns por esse projeto, por essa conquista no espaço do Wendel Carvalho. Eu tenho que falar isso publicamente, porque isso é um ganho para todos nós das constelações. Quanto mais pessoas a gente atinge, melhor para todo mundo vai se curando e vai crescendo, né? Isso é muito transbordante. Eu tenho um respeito imenso pelo teu trabalho e pelo trabalho de todos os profissionais do IP. Acho que tu já sabe disso, né? Já fui várias vezes no IP, volta e meia tô lá com vocês. Estão fazendo alguma coisa pelo meu imenso respeito. Aqui em Florianópolis, posso dizer que é a casa que eu cito, né? Que tipo assim, a minha casa e a casa do IP são as casas que eu mais cito em Florianópolis quando me perguntam, né? Então, Paulo, vamos entrar nesse assunto dos relacionamentos afetivos. O que tem sido a tua demanda? O que vem acontecendo no consultório? Se é mais mulher, se é mais homem? Têm sido os temas mais... Se são parecidos, se são muito diferentes? Traz para nós um pouquinho, compartilha a tua experiência. Olha, sempre tive meu consultório desde o começo do meu trabalho. Eu sempre tive o meu consultório mais voltado, sempre tive a minha energia mais conectada com os homens, né? Eu costumo dizer, né, Sheila, tu já deve ter me ouvido falar isso, que eu sou um homem que gosta de homem. Eu gosto de dizer isso e alguns ficam meio assustados com essa história, né, por causa dessas bobagem de homofobia e tal, mas não importa. Eu sou um homem que gosta de homem. Mesmo quando eu trabalho com as mulheres, eu também permaneço com o meu coração voltado para os homens, né? Porque mesmo quando eu trabalho com as mulheres, eu sei que elas se relacionam com os homens, sejam criando meninos, né? Ou se relacionando com esses homens. E eu estou sempre trabalhando com as mulheres, sempre direcionando o meu olhar para os homens, que eu acredito que a gente vem se transformando como sociedade, e isso é evidente nas estatísticas, que há uma desconexão dos homens com a vida familiar, né? E é na vida familiar, é na estrutura da família que a gente vai construindo a nossa estrutura psicológica, né? A nossa estrutura psíquica. E está faltando algo ali. E esse algo que está faltando é realmente a presença do masculino paterno, né? Do pai masculino. E não sei quantas gerações vai levar, né, para a gente poder restaurar esse lugar de dignidade dos homens. Eu não estou na expectativa de que vai acontecer agora. Eu só estou fazendo a minha parte nisso. E isso tem surgido bastante no consultório. Bem, os homens em busca de encontrar o seu lugar nos relacionamentos, os homens também em busca de encontrar o seu lugar na família.
que estão perdidos bastante. Isso tem chegado bastante para mim. Sabe que tu me fez lembrar de um caso recente que eu atendi de um casal, 44 anos casados. Quando chega um casal como esse para mim, eu sempre reverencio, porque eu sou muito jovem. Eles têm a idade do casamento deles é maior do que a minha idade. Então é uma honra para mim estar, né, atendendo um casal como esse. E a gente fez uma constelação e foi muito bonito, porque a mulher ela só conseguia olhar para as filhas e para os netos. E esse homem, quando a gente conseguiu ver onde ele parou na constelação, que era totalmente excluído, e ela conseguiu olhar para ele e ver, meu Deus, né? Quantos anos? Ele sempre reclamava mesmo, ele saía de casa agitado, e ele começou a chorar, 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 dizendo assim, é assim que eu me sinto, ninguém me vê, eu não existo nessa família. E aí ela olhou para ele e disse, eu sinto muito. E eu falei assim, volta naquele tempo que vocês se encontraram. E aí quando ela olhou para ele de novo e viu aquele cara que a alma tinha visto da primeira vez, ela disse, eu sinto muito, eu te vejo agora. Meu Deus, esse cara veio assim, quase que sabe, aquele tesão de antigamente, e tomou ela de volta, deu um beijão. Foi tão linda a cena. Eu falei, uau! Porque é isso que tu tá falando, né? Esse masculino, inclusive, olha quantas funções esse homem foi excluído. A função do homem, a função de pai, a função do avô, né, do masculino que podia estar ali dando grandes serventias para esses netos também, né, tinha netos meninos. E realmente, é isso que tu tá falando, é muito importante a gente olhar de novo na sociedade, né? Exato. Até a gente, no nosso dia, na nossa linguagem de consteladores, né, Sheila, a gente fala muito assim do homem ou do pai excluído. Mas para aqueles que estão aqui mais leigos na linguagem da constelação, né, isso não significa que esse homem é um coitado que foi empurrado para fora, né? Na verdade, existe todo um movimento da nossa sociedade que vem se transformando há mais de 100 anos, talvez mais ainda do que 100 anos, com certeza. E esse homem, ele vem, na verdade, tanto sendo afastado como se afastando, justamente por isso que a Sheila acabou de dizer, assim, por já não encontrar mais um lugar dentro da família. E quando um homem é criado, e aí a gente já tem 2, 3, 4 gerações onde nós fomos criados com uma presença muito forte da mãe, como a mãe é a comandante da família, né? Então, quando um homem começa a enfrentar crises no relacionamento amoroso, é fácil ele se afastar, porque ele olha e vê que os filhos estão sendo bem cuidados como ele foi bem cuidado pela mãe. Então, não é que ele se afasta simplesmente porque ele é um cruel canalha, mas porque ele confia que a mulher vai cuidar bem dos filhos como ele foi bem cuidado pela mãe. Vocês percebem isso? E é muito fácil julgar o cara que se afasta como se ele fosse um pai que abandonou e que... Mas a gente não percebe que esse cara que se afasta da sua família, ele tem uma confiança muito grande na mulher, que vai criar os filhos bem. Então ele já não vê mais lugar para ele na criação dos filhos, ele já não vê mais lugar para ele ali na dinâmica familiar. E ele se afasta. E é fácil, mas é muito fácil julgá-lo. Eu sei, é muito fácil. É mais fácil julgá-lo, né? Fala um pouquinho para nós da tua experiência, Paulo, nessa relação mesmo do afastamento, às vezes, do casal. Quando o casal... Em que situações o casal vem se afastando, quando não se olha mais, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista sistêmico? Uhum. Bom, o casal... Eu lembro do primeiro princípio, né, que o Hellinger fala a respeito da relação de casal. Eu costumo traduzir de uma outra forma, eu costumo traduzir que a relação de casal é para adultos. O Hellinger disse que, na verdade, o princípio da relação de casal é que sejam 2 adultos, né? Mesmo na relação homoafetiva, mas na heteroafetiva é uma relação onde um homem e uma mulher se encontram. Só que o que acontece? Muitas vezes, porque nós carregamos as nossas feridas e carências, aquilo que no livro Amor à Segunda Vista, o Hellinger chama do amor à primeira vista. O amor à primeira vista, na verdade,
eu encontro no outro as carências ou a perspectiva de que o outro vá suprir as minhas necessidades emocionais, afetivas, aquelas necessidades que eu julgo que meus pais não supriram. Então, quando eu estou nesse lugar, eu venho para a relação amorosa como uma criança e não como um adulto. Então, começa o afastamento aí. Começa o afastamento quando, num segundo momento do amor, eu percebo que o outro não tem para me dar aquilo que eu julgo que o outro deveria me dar, que é aquilo que meus pais não supriram que eu acredito que meus pais não supriram na minha vida. Então eu estou indo não como adulto, eu estou indo como uma criança carente para essa relação. E aí o afastamento começa com a quebra das ilusões. Né? É o contato com a realidade. Tu conhece muito bem Mulheres que Correm com os Lobos. Eu acho fantástico aquela história da mulher esqueleto, né? Que começa depois de uma cena, a segunda cena é um pescador desavisado que ele lança o seu anzol e de repente ele fisga algo no fundo do mar. E esse é o primeiro momento de paixão, porque a gente fisga algo na paixão e a gente começa a imaginar um monte de coisas. Agora eu vou ser feliz eternamente. Agora encontrei uma pessoa que me completa. Agora eu vou ter tudo aquilo que eu sempre sonhei nessa pessoa. Coitada da pessoa, né? Quanta expectativa. E aí eu começo a realmente conhecer essa pessoa, vem à tona que ela é apenas um ser humano. É apenas um ser humano normal, cheio de falhas, não é aquela ilusão que eu imaginei. E aí começam essas desilusões, começam um processo de afastamento. Agora, esse processo de afastamento, ele não quer dizer que a relação está condenada. Toda relação passa por esse processo de afastamento com a quebra das ilusões. De que o outro não é tudo aquilo que eu pensei. De que o outro não é tudo aquilo que eu achei que ele era. E se a gente não termina aí. Se a gente conseguisse... As ilusões terminam. Mas e quando, Paulo, o lindo, eu acho, dos casais, tu também trabalha bastante de casal, que nem eu, é que quando eles se enxergam de novo e enxergam justamente a realidade, ou seja, que não tem nada a ver com aquilo que a gente criou, talvez encontre algo novo, maravilhoso. Que não tem nada a ver com as expectativas, mas que pode surpreender como algo muito bom. Porque é uma diferença de mundo que se complementa e que pode tornar esse casal super abundante, com fluxo na vida. Eu acredito muito nos relacionamentos. Né? A própria Sophie Helliger e Bert Hellinger falam que é possível, sim, quando os dois estão dispostos a olhar para os movimentos, essa relação se permanecer. Não tem que sempre acabar em divórcio. Aliás, a gente que trabalha com isso sabe que a maior parte das vezes não precisa acabar em divórcio. Se a gente olha isso com antecedência, né? Isso só é possível porque aí fica claro, né, Sheila, que é necessário ser um adulto para permanecer numa relação amorosa. Porque o que Só o adulto lida com a realidade, né? Só o adulto vai olhar para a realidade e vai ver que é o que tem que fazer e deu. Exato. Só um adulto, uma pessoa madura, consegue suportar a realidade. Suportar a realidade de que o outro não é aquela fantasia toda que eu imaginava. E tem muita gente, né, Sheila, que tem aquela ilusão. Chega em determinado momento, principalmente as mulheres, mas os homens também, dessa coisa assim, já não era mais, ele já mudou, já não é mais como ele era no começo. Sim. E eu digo, é você que não via, você que era apaixonada, você que era apaixonada, os apaixonados são cegos igual morcegos, não é? Você que não via. E como é fácil a pessoa mentir para si mesma, né? Por exemplo, assim, tu conhece um cara e o cara diz assim, nossa, para mim não tem nada mais importante que a fidelidade, porque eu vi o meu pai trair minha mãe, isso é uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida. E a mulher pensa, nossa, esse homem que eu quero, porque esse homem não vai fazer isso comigo, porque ele viu na pele como a mãe dele sofreu. Adivinha o que vai acontecer depois, né, Paulo?
Exato, isso eu atendo muito aqui, sabe, Sheila? Aqueles caras de 35, 40, 45 anos que o homem normalmente chega nessa idade na terapia, né? Por volta dos seus 35 a 45 anos. Então, o que que acontece? Ele se vê igual o pai dele, né? Não é à toa que tu disse logo no começo da live, né? Eu vejo a força do teu pai em você. E é porque chega nessa idade, eu tô com 41 agora, é quando a gente mais tá livre entre aspas, né? Para ser parecido com o pai. Né? Eu nasci quando meu pai tinha 40 anos, né? Tanto que meu pai fez 80 anos ano passado, quando eu tinha 40 anos também, né? Então, é mais ou menos na idade que eu tô agora, é que meu pai tinha quando eu nasci. Só que se eu carrego essas críticas em relação ao meu pai, quando eu me vejo mais parecido com meu pai, eu fico apavorado e entro numa crise. E muitas vezes essa crise me leva também à separação, ao divórcio, a querer restaurar o menino que eu era. Né? Aquele menino que tinha a força tinha a força e o desejo de se tornar diferente do pai. E aí entra uma crise, porque eu já não tenho mais aquela energia de menino, né? Para suportar ser diferente do pai. Então eu tenho que aprender a me render a isso, né? Como a história das liberdades do Hellinger, né? Do bambu, né? Que se curva diante da tempestade e por isso ele não quebra. Que bom que tu falou disso, Paulo, porque eu queria muito que tu falasse um pouco da dor do masculino, da criança ferida do masculino que ele leva para os relacionamentos. É muito difícil as mulheres escutarem sobre isso. Porque a primeira impressão que vem é sempre porque o homem é cafajeste, ou os julgamentos sociais, julgamentos também sistêmicos que tem de toda uma conjuntura familiar. Mas falar dessa dor do masculino, né? Que quando eu vejo a dor, às vezes, do meu cônjuge, é um bom passo para me retirar e, uau, agora eu consigo enxergar e deixo essa dor com você. Mas fala um pouco mais disso na prática. Como é que se apresenta essa dor do masculino nos relacionamentos? Bom, a grande maior dor do homem, que para a maior parte dos homens é inconsciente ainda, e é uma das coisas que eu, de certa forma, que eu tento jogar luz a essa consciência para os homens. A maior dor nossa é de que a mulher tem dois aspectos, né? Que vão em direção... Nós fomos criados meninos por mães bem fortes, né? A maior parte de nós foi criado, a grande maioria foi criado por mães muito fortes e muito presentes. Por exemplo, na minha casa... Meu pai tinha força, tanto que para os meus irmãos, meu pai foi sempre a figura muito mais forte. Mas para mim, durante a minha criação e a maior parte da minha vida, meu pai ele entrou numa depressão que até hoje ele, de certa forma, ainda luta, ainda está nessa questão, apesar de já ter superado várias questões, né? Então eu sempre via meu pai apagado, por mais que ele tivesse presente fisicamente em casa, mas eu sempre percebi ele como uma figura apagada e a figura da minha mãe mais presente. E é claro, então, se a mãe é a primeira mulher que eu amo, então, quando eu vou para uma relação amorosa, eu vou esperando que a mulher, então, vá cuidar ou suprir as minhas necessidades como a minha mãe supria, né? Porque no ambiente materno é esse ambiente onde eu tenho alguém que identifique as minhas necessidades e também supra as minhas necessidades. Sim? Então, quando eu vou para a relação amorosa, eu também fico passivo na relação amorosa, esperando que a minha esposa, a minha mulher, identifique, já que ela sabe tanto, né? As mulheres sabem tanto. É muito engraçado, né? Quando eu vou discutir com a minha mulher sobre, sei lá, alguma coisa que a gente discorda na criação dos nossos filhos.
Mas ela diz com uma força, né? Com uma convicção. Ela pode não ter a mínima ideia do que ela está falando, mas ela fala com uma força, com uma convicção. É incrível. Sedutoras, não é? Sedutoras. Aí o menino dentro de mim vê ali quem? Vê a mãe forte. É. Então, o que acontece? A gente até pode dar uma brigadinha, mas lá no coração a gente se rende. A gente se rende ao poder dessa mulher maravilhosa, dessa mulher super poderosa, que na verdade a gente não tem consciência de que a gente não está vendo a mulher, a gente está vendo a mãe. Se a gente visse a mulher diante de nós, a gente muitas vezes veria que essa pose que ela coloca para dizer que está certa, na verdade também é para esconder a sua insegurança, né? E o não saber. Que ela é tão insegura quanto eu sou inseguro. Ela é tão humana como eu sou ser humano. Só que a gente ainda está preso naquela esfera materna e transfere isso para dentro da relação amorosa. Parece bem clássico, né? Essa coisa de que o homem vê na mulher a mãe e tal, mas é muito profundo. É muito profundo e é muito difícil da gente chegar lá e conseguir transformar essa ideia ao ponto de essa noção a ponto de conseguir enxergar a mulher que a gente está como uma mulher também, como uma mulher comum, né? Para isso é necessário também olhar para a mãe como uma mulher comum, uma mulher que ela me criou dessa forma muitas vezes por causa da frustração que ela tinha com o pai, com o meu pai, com o marido dela, né? E essa mulher também com as frustrações que ela tinha com o marido dela, o que ela fez? Ela olhou para mim e disse: esse menino vai ser tudo que o pai não é. Exato. É o peso que isso é, né? Uhum. Ela pode nunca falar isso, gente. Ela pode nunca falar isso, mas está escondido no coração frustrado da mulher, frustrado da relação amorosa. Ela pede para o filho, coloca sobre o filho a responsabilidade de, como Robert Bly diz, de redimir o pai. Redimir o pai, né? E se tornar o homem que a mãe gostaria que ele fosse. Só que toda mãe não quer transformar o filho num homem, quer transformar o filho num bom menino. Quer que ele seja um bom menino. Então, e aí nós mulheres vamos lá, né? Nós estamos muito realmente empoderadas, como tu falou, com essa força muito excluindo a mãe, muitas vezes, né, do masculino, e as mulheres filhinhas de papai encontram esse bom menino no meio do caminho, filhinha de mamãe. E é quando eu vejo muito comum, por exemplo, quando o homem ele tá buscando demais esse pai dentro dele, que ele tá no momento que ele gostaria muito, por exemplo, eu vejo isso muito em torno dessa idade que você falou, principalmente 42 anos ali, 41 anos, 42 anos é chave, né? E ele tem, às vezes, um masculino super bloqueado dentro dele, com muita vontade de sair, e às vezes ele sai numa violência, né? Ele vem como uma explosão de rebeldia, ou seja, eu não aguento mais essa supressão, né? Desse materno que você fala, e aí ele não quer ser assim, muitas vezes, e aí no ato de violência, que vem às vezes para terapia de casal, ou seja, meu marido me bateu, ou me agrediu, exato. E aí começa a enxergar, né, essa dor por trás dessa cena. E aí, Sheila, o que está por trás dessa violência não é a mulher que ele está tentando bater. Na verdade, ele está lutando contra aquela imagem que a mãe queria que ele fosse. Porque tudo que o homem quer é ter uma referência no mundo masculino. Só que isso foi roubado dele lá atrás. Foi tirado dele lá atrás. Né? Como, agora que eu me dei conta, olha só, eu estou aqui com a garrafa de chá do meu filho, do Star Wars, Darth Vader, né? Olha só, Darth Vader, ele era o Darth Vader podia ser bem o Dark Father, né? Bem isso.
o pai obscuro, ou o pai distante, o pai faltante, que aí o Luke Skywalker vai em determinado momento e o Darth Vader diz, I am your father, né? Eu sou o seu pai. Ele, não pode ser. Mas, por outro lado, o que acontece? A violência do homem, ela está ligada a querer se livrar das amarras da mãe e poder se encontrar com o pai. Ele só violenta, o homem só é violento com a... Isso é um dos aspectos. Tem outros aspectos sistêmicos mais profundos, tá? Ainda mais profundos. Mas o homem só se torna violento com a mulher quando ele percebe, ele está lutando contra esse cuidado excessivo da mãe que o impediu de ir até o pai. Porque só o pai pode ensinar o homem a lidar com a sua agressividade natural, com a sua testosterona. Uma mulher não consegue, porque por mais que ela seja durona, por mais que ela desenvolva do seu masculino, ela não tem a quantidade de testosterona fluindo no seu corpo. Exato. Eu vejo por mim mesma, como mulher, né? Eu tenho 2 meninos, um de 4 e um de 6. E o meu natural é dizer, para de brincar de lutinha. Eu detesto que vem por cima de mim querer brincar de lutinha. Eu sou mulher, eu não quero brincar de lutinha. E eu digo, brinquem entre vocês. Aí, uma coisa que eu faço para não me meter, eu digo assim, ó, por conhecimento daí, né? Não por natureza. Porque por natureza, eu digo, manda parar de brincar de tudo que se machuca, eu quero que pare de brincar. Mas, como eu tenho conhecimento, eu digo assim, escuta aqui, vocês decidiram brincar de lutinha, tudo bem, pode brincar, pode se esbofetear o que quiser, mas o primeiro que chorar, apanha. Ah, é? Não é para correr para a mãe. Se resolvam entre vocês, eu digo. Se chorar, se resolvam entre vocês. Não vem para mim. Vocês decidiram brincar de lutinha. Eu não entendo isso, porque eu não entendo mesmo. Como é que aguenta brincar tanto de lutinha? Ótimo. Se machucar, não vem chorar para a mamãe. Se machucar, não vem chorar para a mamãe. Ótimo. Porque lá em casa, a lutinha tem que ser assim, dia que eu tô em casa é dia de lutinha, não tem ainda mais agora, né, nessa quarentena e tal, lutinha tem que, se eu tô em casa vai ter, é sagrado, tem que ter lutinha. E agora a Nina já cresceu um pouco mais, ela participa das lutinhas também, e ela bate forte pra caramba. Ela bate forte, ela é cruel também. E aí, é uma oportunidade maravilhosa do pai ensinar a medida da força. A medida da força. Quando se machuca, o que fazer quando se machuca. Porque essa é a beleza do olhar do pai, né? A beleza do olhar do pai olhar da mãe não vai se machucar. E o olhar do pai tu vai se machucar. Então, o que tu vai fazer? Perfeito. O que tu vai fazer quando tu se machucar? Tu vai correr para tua mamãe? Ou tu vai engolir o choro e continuar? Né? Tu vai chorar, tu vai pedir perdão se tu machucou, se tu vai pedir desculpas, se tu vai chorar. O que vai acontecer quando tu se machucar? O pai olha, quando tu se machucar, o que você vai fazer? Enquanto a mãe olha para... Não vai se machucar, hein? Sim. Paulo, eu vi tu falando numa live, acho que foi ontem, uma coisa que eu amei, assim, que é a visão de que o masculino, como se o masculino tivesse que sempre ser agressivo, sempre estar botando à prova essa testosterona. E o quanto o adulto, quando ele está equilibrado, o homem maduro, o homem que está com equilíbrio, ele consegue medir isso. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa delicadeza, né, que o homem pode ter com o feminino, por exemplo, enxergar o feminino. E ao mesmo tempo que tem toda essa testosterona aí para liberar, né? Como é esse equilíbrio? Então, resumindo, e depois as pessoas podem ir assistir a live inteira ontem, mas resumindo é o seguinte, a perspectiva que a gente descobre, tanto através de um trabalho profundo do masculino, como pelo próprio trabalho do Hellinger, eu acredito, se bem que o Hellinger não se ateve muito a essa questão da jornada do masculino, apesar de que ele fala um pouco, né? A questão é a seguinte, Sheila, é que
esse tal equilíbrio só acontece quando o homem ele é liberado primeiro para se mergulhar na atmosfera masculina. O problema é que nós homens, como a gente vinha falando antes, nós homens estamos inundados e não é nem do feminino. Nós ainda estamos inundados do materno, que é um dos aspectos do feminino. Então, o que acontece? Se tu pega um homem que está inundado do materno e diz para ele desenvolver o feminino, ele não vai conseguir essa delicadeza. Ele vai se tornar um homem passivo. E não um homem com o feminino da delicadeza, da sensibilidade. Ele não é... Deixa eu falar uma coisa, Sheila, porque eu vou falar algo bem pessoal aqui. Sabe? Eu era um bom menino. Eu era um bom menino. Então as meninas adoravam chegar para mim e falar das suas angústias, dos seus problemas. Na minha adolescência eu tinha muitas amigas meninas porque elas vinham falar comigo, me achavam um cara, um rapaz muito sensível. As meninas não me desejavam. Elas não me desejavam. Elas gostavam de mim porque eu ouvia. E eu passava por um homem sensível, por um homem feminino. Mas a única coisa que eu fazia, Sheila, era ficar quieto. E assim, eu era conhecido por ser um menino sensível, por ser, né, um rapaz mais delicado. Mas não é porque eu ficava quieto. É porque eu ficava quieto. E é isso que acontece com o homem quando ele não tem acesso ao masculino. Ele precisa primeiro ter acesso ao mundo masculino, liberado dentro dele o mundo masculino, para só então conhecer o feminino, da delicadeza e da sensibilidade. Então a jornada do masculino é isso, Sheila. É o rompimento com o materno, o encontro com o masculino adulto, para então depois ter um acesso a essa verdadeira sensibilidade e delicadeza que vem do feminino do homem. Mas a gente está pedindo para esse menino inundado do materno desenvolver do feminino. Não vai dar. Ele vai se tornar apenas como eu era, um homem gelado, vazio e quieto, passivo. E muitas vezes esse homem passivo se passa por sensível, mas não é. Não é. Ô Paulo, eu acho muito importante falar uma coisa, já que você está falando do pessoal também. Que tu é um cara que está casado há muitos anos, né? Quantos anos você está casado? 15 anos. 15. Pois é, eu quero que vocês escutem isso, mulherada. Para vocês entenderem, porque eu acho importante. A minha função, eu estou vendo hoje, eu sinto, Paulo, de trazer a força, porque eu sou apaixonada pelos homens, apaixonada. Eu sou aquela que admira. Nossa, eu amo ser mulher. Amo ser mulher. E eu gosto de ser mulher e olhar para os homens do meu lugar mesmo. Assim, eu vejo assim, nossa, como eles são diferentes, como... Eu acho lindo isso. E eu queria falar uma coisa para as mulheres aqui, que é bem sério. Porque é muito comum as mulheres desistirem dos relacionamentos por não confiar no desenvolvimento do masculino. E aí eu vou te citar, como tu está trazendo a tua história, que eu acho importante. Olha só o exemplo aí que tu estás falando. Que tu passou por uma jornada de autodesenvolvimento, de reencontro, para poder acessar essa atmosfera masculina, e que como isso é possível na prática, né? Como é possível na prática. Então, muitos homens estão começando a procurar autodesenvolvimento. Eu estou super feliz com isso, é impressionante. Antigamente eu trabalho com isso há mais de 15 anos, né? Tanto com terapia, constelação familiar há mais de 10 anos. Então, assim, como a gente vê que nos últimos 4 anos, principalmente, 3 a 4 anos, como aumentou, não sei se para ti também tu vê isso na realidade de vocês, a procura dos homens. Tanto é que eu vou confessar uma coisa real aqui. Na minha prática de consultório, quem faz a primeira ligação para marcar uma sessão de casal é o homem. Não tem sido a mulher. Os homens têm buscado terapia de casal. Impressionante isso. E eu queria falar... Tamanho desespero. Aí eu queria falar isso para as mulheres, para começar a olhar mais para essa dor do masculino, respeitando, honrando essa jornada, às vezes, que
A mulher, ela é exigente demais, ela quer que seja rápido, ela quer para ontem, que se cure, que isso e aquilo. E eu acho muito importante ter essa visão de que assim como nós precisamos nos desenvolver, inclusive, para parar de ficar jogando para cima deles as expectativas de ser o nosso príncipe encantado, o que é extremamente complicado, pesado, é ruim para o casal, é ruim para ele, é ruim para você e é ruim para os filhos, para quem vai ter filhos. Então essa expectativa, ela tem que acabar. Um dos maiores venenos da humanidade é a expectativa. Então é necessário a mulherada se autodesenvolver, se recolher no seu feminino, se curar, porque às vezes você está lá no masculino embatendo com o teu marido, você está lá na força do pai querendo competir, depois o cara é agressivo contigo e tu reclama. É ou não é, Paulo, assim? E a gente tem que se recolher para o nosso feminino e olhar para ele, opa, esperar e olhar para a realidade e dizer, você é assim? Eu desisto de te salvar, mas eu confio que você é capaz de se desenvolver, de crescer, de ter o seu próprio destino. E eu tô aqui do teu lado. O Bert Hellinger tem um vídeo no YouTube que ele fala, né, da complexidade dos relacionamentos. Ele diz que é o relacionamento o mais complexo que existe na humanidade é o de casal. Ele sempre fala isso, né? E ele fala isso, que às vezes, quando uma pessoa se desenvolve um pouco, ela tem que olhar para trás e esperar. É uma decisão. Às vezes espera um pouquinho o outro, ou então solta. Ou você tem essa paciência e respeito em olhar para o destino do outro, esperar o desenvolvimento dele. Isso serve para o homem ou para a mulher. Ou solta. Mas não dá para ficar puxando, acelerando e atropelando as coisas, né? É verdade. E às vezes a gente não se dá conta de que, por exemplo, quando a mulher vai muito à frente buscar o autodesenvolvimento e tal, e se transforma para a relação. Imagina, Sheila, tu deve ter esse olhar também. Quando eu atendo as pessoas, casais juntos, eu disse, olha, tem esse homem, tem essa mulher. Lá, tradicionalmente, quando eu me especializei, né, em terapia de casal, eu comecei a compreender, ó, existe o homem, existe a mulher, e existe esse outro ente aqui que é a relação. Então, para a relação tem certos acordos implícitos. Quando a gente casa, que muitos dizem, né, na saúde, na doença, toda aquela coisa, existe um contrato implícito ali que diz, e aqui eu quero recomendar, a Sheila deve conhecer muito bem, né, a Alma Imoral do Rabino Newton Bonder, e ele mostra isso muito claramente, que, na verdade, existe um compromisso implícito ali de que nós vamos permanecer sempre iguais, sempre os mesmos. Só que a alma não suporta ser sempre a mesma. A alma está sempre em movimento. Então, quando alguém segue o movimento da alma, por exemplo, do crescimento, de ficar buscando terapia, buscar autodesenvolvimento, buscar isso, o outro sente que está sendo traído. Porque aquele primeiro compromisso de permanecer sempre igual está sendo descumprido. Esse é o lado B da cerimônia e do compromisso do casamento. Eu não estou dizendo que não deva ter, tem que ter. Mas esse compromisso do casamento precisa ser revisto de tempos em tempos. De vez em quando a Nicole me diz, né? Quer dizer, de vez em quando não, ela já parou de dizer porque eu comecei a falar nas lives e palestras dela, parou de falar isso. Alguns anos atrás ela veio com esse papo, foi tão marcante para mim, ela disse assim, ai, que saudade daquele menino doce que eu casei. Ela disse. Daí eu digo para ela assim, se eu ainda fosse aquele menino doce, não estariam juntos. Casados. Exatamente. E aí esses dias eu perguntei para ela, peguei ela de surpresa. Eu vi, achei maravilhoso, ela falando do que ela te admira em ti, né? Tem alguma coisa de menino doce naquilo que ela falou? Nada, é homem puro. O que faz ela se comunicar? O que faz ela permanecer conectada comigo? É a admiração a respeito dos meus movimentos masculinos de expansão, de querer coisas novas e estar sempre com novos projetos, novas ideias, concretizando aventuras e assumindo riscos. Isso é do mundo adulto masculino, né? Então, isso, a alma imoral. Tem até um documentário lindo, gente. Pode ir lá
Tem um documentário lindo, o Newton Bunda, que esteve em Florianópolis há 2 anos atrás, fazendo uma conversa com a apresentação desse documentário, que é muito legal. Então, a traição, ela tem diversos aspectos aí, né, Sheila? E muitas vezes a gente não se atena de que aquele compromisso que a gente fez lá na cerimônia de casamento, muitas vezes é o que está condenando o casamento hoje. Exato. A gente fez um compromisso, sem saber, a gente fez um compromisso de ser sempre os mesmos, de manter aquele amor que a gente tinha lá. Mas o amor, ele está muito mais próximo da alma, ele está em crescimento, ele está sempre mudando, ele está sempre crescendo. Então só pode dar certo se eu estou disposto a abandonar o que foi até então, para seguir de uma forma diferente. E quando os dois não... Não, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Nossa, eu tô me sentindo muito conectada com a tua visão, assim. E eu queria pegar esse gancho para poder indo e avançando. Essa expansão que tu fala, eu trabalho muito com a espiritualidade. E porque vem muito essa demanda para mim, até pela minha essência, né? E os casais vêm muito transbordando em relação. Eu dei um retiro de casais em Presidente Getúlio ano passado, e eu nunca vou esquecer que tinha um casal... Gente, deve estar aqui, eles já fizeram até aula contigo. O casal que estava lá, um casal de senhores, super bem, e eles levaram mais pessoas, então foi lindo, lindo. Chegou um momento, Paulo, que eles tiveram... o campo surgiu de um jeito tão especial que eles foram iniciados em um processo de cura espiritual para casais. São casados há mais de 40 anos, um casal que foi começando a expansão, mais de 40 anos. E você vê que eles estão aí? Eu acho que eles estão aí. Dá um oi. É a Luciane e o... Gente, me deu... Ali, ó. Sim, Valmor Bida. E o Valmor. Então, eles dois estavam lá. E aí, olha só, não vou mentir. Foi show, ó. Moacir, foi muito legal. Moacir, tá aí. Moacir. Olha só, o que aconteceu? Teve um momento em que a gente estava fazendo constelações, né? E quando chegou uma hora, o campo pediu, literalmente, para que eles trouxessem uma cura espiritual para os outros casais. Eles trouxeram uma postura como... Eles chegaram num ponto de expansão como casal, por várias coisas que eles têm feito, tanto individualmente como casal, em termos de curso, muitas coisas eles já fizeram. Inclusive, eu falei para eles que acredito eu que vai se tornar uma missão deles trabalhar com casais, porque é inevitável essa força que eles têm de cura. E aí eles transbordaram em relação a isso. O que eu estou falando, querendo dizer com isso? Que quando o casal ele assume essa verdade, o real, que cada um tem suas limitações, cada um tem suas características, e que o amor, ele está acima. O que é o amor, do ponto de vista que o Bert Helling fala? Que esse é o amor adulto, daí não é aquele cego. É o amor adulto que vê o outro como o outro é. Respeita a jornada do outro, o destino do outro. E não adoece pelo outro. Ele está junto, ao lado. Então, no processo de desenvolvimento, existem as etapas de expansão da consciência, e o casal, muitos casais... por exemplo, o Décia e a Wilma, que são casais de consteladores, eles estão nesse nível, que eles chegam a um ponto de conexão à terceira consciência tão viva, né, dessa grande alma que nos abraça, que eles passam a criar um projeto de servir mesmo a vida, de estar juntos nisso. Ah, Sheila, isso né, Paulo, isso é sempre assim, sempre comum? Não, porque nem todos os casais estão dispostos ou querem ou estão prontos para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas quando o amor, ele transborda nesse sentido, às vezes não é nem juntos, né, Paulo? Separados, vão estar fazendo coisas diferentes na sua potência e numa verdade totalmente conectada, e que quando eles estiverem lá, velhinhos, com 80 anos, vão se olhar e vão dizer: ai, valeu a pena, né, amor? E são esses casais que geralmente, quando vão embora, vão juntos, né? Um morre num dia, o outro morre 2 dias depois, uma semana depois. É verdade, porque a alma deles está tão próxima, tão conectada, né? Eles são quase como uma alma. Eu vejo meus pais muito assim, né? Eu vejo meus pais muito assim. Atualmente, no meu casamento, a gente tem... Nós passamos durante muitos anos, principalmente no começo do casamento, com um propósito junto muito forte, né? Depois a gente começou a desenvolver, a se desenvolver na profissão, de forma que hoje a gente tem a minha
a gente está, de certa forma, a minha profissão está bem direcionada para algo e a profissão dela está bem direcionada para outra coisa. Só que o que nos une é essa vontade de fazer diferença no mundo, sabe? A gente não está... Por mais que a gente esteja com as profissões bem separadas, assim, digamos assim, ela tem o lance dela, eu tenho o meu lance e tal, são empresas diferentes, tudo isso. O que nos une é assim, a gente olha um para o outro e a gente tem esse coração de servir o mundo, de ter um impacto no mundo, o nosso quintal não é a nossa família só, não é o nosso núcleo familiar. A gente tem esse olhar para a humanidade tem uma necessidade daquilo que a gente tem para oferecer. E nesse sentido a gente tem, eu acredito que é uma evolução desse aspecto espiritual mesmo. Eu acho que o espiritual está nisso, enquanto você consegue romper os limites da sua família nuclear, romper os limites do seu clã familiar e realmente olhar para a sociedade, para a humanidade e para o planeta até. Quando eu vejo o trabalho da minha mulher, ela teve num curso aqui comigo e nós tivemos em 2 oportunidades, eu coloquei um representante para o planeta Terra. E foi incrível, sabe? A conexão forte que todos têm e como eu fiquei impressionado nas 2 oportunidades, pessoas diferentes e tal, que representavam o planeta Terra, estava sofrendo muito. E é incrível, né? Porque o planeta é algo tão maior que nós, não é? Tão maior que nós somos tão pequenos diante do planeta Terra, né? Como algo... Só que ele está sofrendo por ver o nosso sofrimento. Isso é incrível, né? Quando tu estás trabalhando nessa dimensão, na dimensão que eu acredito que é uma dimensão espiritual, eu estou trazendo isso porque principalmente porque tu trouxesse essa dimensão espiritual do trabalhar com casais. É um trabalho para a humanidade. Sim. Eu vejo essa questão do casal, por exemplo, principalmente nas famílias que estão nascendo agora. Não digo nem as pessoas que já estão há muito tempo casadas, assim, nas famílias que estão nascendo, a importância de voltar a olhar para o sagrado, não para o sagrado que você se comprometeu na igreja lá, como tu estava falando no início, que às vezes até é um desserviço, porque quando a gente diz na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, a pessoa acha que não entende isso e adoece junto, né? Se ela precisa ficar saudável, ela adoece junto. Não é nesse sentido, porque eu mesma, Paulo, não sei se tu sabe, mas eu fui casada, fiquei junto 17 anos e eu me divorciei. Me divorciei porque eu estava no movimento de morte. Então, e eu estava casada. Aliás, foi meu casamento que me trouxe assim com tudo para as constelações, né? Foi o crises do casamento. Aí, quando eu percebi que eu estava na morte e que isso estava subtraindo da minha existência, foi onde eu consegui romper. E adivinha o que me segurava na época? A minha crença religiosa. Isso não é espiritualidade. Tá? Então, quando a gente fala aqui de fazer um serviço para a humanidade, de resgatar o sagrado dentro do relacionamento afetivo, do casamento, enfim, no sentido da conexão à vida. É o serviço da vida, ou seja, o casal, por onde chega o divino, né? Por onde chega a vida na Terra? É por esse casal. Quando o casal olha um para o outro e diz, através de você, nós aqui os dois estamos a serviço de algo que é incrível, que é trazer uma vida, 1, 2, 3, o que for. E isso é sensacional. E enxergar esse divino independe de manter-se casado a vida inteira com convivência ou de se separar, mas manter o sentido do relacionamento que é honrar aquilo que aconteceu, que é o meu caso. Honrar o que aconteceu, olha o divino nisso, mas eu seguir para frente, para um outro relacionamento. Alguém falou ali quando a gente estava falando de ficar juntinho até o final, eu quero isso para minha vida. Cuida, porque às vezes assim, será que é isso mesmo que a vida espera de você? Porque querer estar casado com uma pessoa a vida toda, às vezes esse sonho é justamente o que a gente estava falando antes. Paga-se um preço muito alto para esse desejo. Isso não é um desejo. As pessoas que estão vivendo isso não é porque elas desejaram. Não é porque eu quero ficar... Não, é porque tem um movimento. A gente está falando de uma coisa saudável. A gente não está falando desse aspecto de pessoas que ficam casadas a vida inteira sofrendo, né?
Sei lá. E não esqueçam que muitas vezes por trás desse desejo, essa ilusão de passar a vida toda junto e morrer velhinho junto, muitas vezes por trás disso, tu cria uma ilusão de que vocês vão permanecer os mesmos. Eu tenho real noção de que eu não sou o mesmo cara que a Nicole casou há 15 anos atrás. E graças a Deus eu não sou. Graças a Deus, porque todo mundo saiu ganhando, né, Paulo? Tá todo mundo saindo ganhando com isso. Exato. Então precisa haver essa transformação. E quando tu falou do aspecto espiritual, é muito importante isso mesmo. Quando eu olho, o aspecto espiritual também está nisso. Quando eu olho para minha mulher, apesar dela estar se dedicando muito à carreira dela, ela olha para mim e diz: nossa, ele está se dedicando muito à carreira dele, né? E a gente ainda tem filhos pequenos juntos que demandam bastante. Ou seja, nós, quanto casal, a gente tem que cuidar para ter momentos juntos, porque senão a gente... Né? Mas o que mantém a gente junto é que eu vejo o propósito de vida dela. Eu vejo que ela está a serviço de algo grandioso e eu quero dar o suporte que eu puder dar para isso. Ela olha para mim e vê a mesma coisa. Ela vê um cara que está a serviço de algo muito maior, maior até que a nossa família. Isso, é. O Bert Hellinger fala, né, que o que mantém o relacionamento não é o amor, é a admiração. Meus pais diziam isso quando eu era mais nova. Se você acabou a admiração e o sexo, o tesão, acabou o casamento, não tem o que fazer. Ou se acabou pelo menos o ciclo, né? Às vezes não acaba o relacionamento em si, mas fecha, algo precisa morrer e ser enterrado e dar um bom lugar no coração para algo se renovar. Ou o casamento se renova de um outro lugar, ou ele vai precisar ser rompido. Não tem o que fazer, mas são duas coisas que tem que andar juntas, tem que ter admiração e tesão. É vida. Sheila, dá um sorriso aí para eu tirar uma foto. Que legal. Nossa, tá muito leve esse papo, muito legal. A gente tem só 3 minutos, Paulo. Quem sabe a gente responde alguma pergunta aí com 3 minutinhos. Tá muito divertido. A gente tem que fazer isso mais vezes. Foi mais um papo nosso aqui, né, Sheila? Delícia, delícia. A gente tem que fazer mais coisas assim, mais encontros. Eu já te falei, né? Eu volto e meia, quero te convidar a fazer alguma coisa. Eu digo, às vezes, a Nicole sabe disso também, que às vezes o hiperroxo é algo que também através do hiperroxo eu sou capaz de prestar esse serviço e que eu me dedico tanto a isso, porque eu vejo que através do Instituto eu consigo alcançar muito mais pessoas com o trabalho que eu faço. Então eu me dedico muito a isso, né? E acaba muitas vezes tendo que sacrificar outros aspectos. Sim. Como ter mais disso aqui. Mais o quê? Mais disso aqui, desse papo. Às vezes acontece, mas não, eu digo que está acabando já nosso tempo. Mas olha, Paulo, quero dizer, foi muito show, muito leve, muito divertido, que a gente possa se divertir mais vezes assim, né? Um beijo para vocês que estão aí. Fala alguma coisa que você queira falar aí no finalzinho, que dê algum recado, ou alguma recomendação de um bom relacionamento. De um bom relacionamento, toda vez que você encara uma coisa que o seu cônjuge, essa cônjuge faz, seu cônjuge faz que você não gosta, é hora de você abandonar suas ilusões e se tornar, você precisa crescer. Vamos sair da criança, né, Paulo? Vamos ir para o adulto. E aqui a gente também está disponível, tanto eu quanto o Paulo, para atender, para auxiliá-los nessa jornada. Tanto quem está solteiro como quem está casado precisa se curar, né, Paulo? Estamos disponíveis, chama a gente no direct, né? Você vê, às vezes, por identificação, se identificou com o Paulo, se identificou com a Sheila. A gente está aí para isso. Só o último recado. Lá na minha bio tem um link para o pessoal que está assistindo. Você vai lá e aí tem um formulário no final lá, que é Quero Mais Des. Des é o meu projeto, Paulo. Um dia eu te sento e explico que é de expansão de consciência, que inclui as constelações e outras coisas. E aí vai ter um presente para o pessoal no final dessa jornada de lives, que é a jornada do eu, um e-book no final, trazendo as consciências que a gente trouxe para cá. Tá bom? Obrigada pela companhia, pelas risadas, pela diversão. E um beijo para todos vocês aí. Vai ficar gravada essa live, tá? Tá bom. Um beijo, Sheila. Um beijo. Obrigado por me Tudo de convidar. bom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.